A Frente Parlamentar Ambientalista vai promover a partir de setembro vários debates sobre a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai ocorrer em junho do ano que vem, aqui no Rio de Janeiro. Os temas discutidos pelo colegiado e também por entidades ligadas ao meio ambiente são biomas, água, meio ambiente urbano e segurança alimentar. Os assuntos foram escolhidos pela sua importância e por integrarem a agenda de discussão da Rio+20. Esses encontros vão ser realizados em Manaus, Cuiabá, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Um sexto e último encontro está marcado aqui em Brasília para fazer a culminância desse processo. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, que vai coordenar os trabalhos da frente. Muito bom dia, deputado. Um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Bom dia a você, Lincoln. Bom dia a você, Daniela, e a todos os ouvintes do Manhã no Parlamento. Deputado, qual é a colaboração que o Legislativo brasileiro pode dar para a Rio+20, que representa o retorno do mundo às discussões da Rio 92, que foram um marco inaugural importante para essa consciência ecológica, para que o desenvolvimento sustentável fosse pautado definitivamente, mas que na sua implementação tem escorregado um pouco, e acho que o senhor vai concordar comigo. Veja, eu acredito que esse será um dos maiores eventos que deverão ocorrer o ano que vem no Brasil, porque o mundo todo estará voltado para o Brasil. A Rio+20 nada mais é do que uma avaliação dos 20 anos pós o grande evento da Convenção Mundial de Meio Ambiente, realizada pela Organização das Nações Unidas, no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, onde o maior número de chefes de estados estiveram presentes e ONGs, entidades não governamentais, para discutir a questão ambiental no planeta, no mundo como um todo. Um parêntese para dizer que vai ser a Copa do Mundo da política, né? Eu diria que até um pouco mais, porque com certeza as diretrizes que foram implementadas em 92, elas serão cobradas de todos os países, cada um obviamente deverá apresentar a sua lição de casa feita, e aí sim reza uma preocupação muito grande no que diz respeito ao Brasil. Nós tivemos em Copenhague, num evento de mudanças climáticas que ocorreram há 2 anos atrás, onde, à época, a presidente Dilma representou o Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o ministro Mink, e lá nós firmamos alguns acordos de metas no sentido de redução de emissão dos gases de efeito estufa. E o Brasil, por conta da mudança do uso da terra, ou seja, por conta das queimadas que ocorrem no nosso país, nós somos contemplados com o 4º lugar em termos de país poluidor de todo o planeta. Então hoje você não tem o volume de poluição industrial, veicular, na mesma dimensão que você tem por conta das queimadas, principalmente no centro-oeste, no norte e no nordeste do país. Esse é um grande problema. Por quê? Porque o agravamento da aprovação do Código Florestal na Câmara Federal, se ele vier nos mesmos moldes do Senado, nós teremos um problema muito sério, porque seremos cobrados pelo mundo inteiro de que os biomas brasileiros, essa diversidade brasileira está sendo perdida e, obviamente, nós não tomamos nenhuma medida, nenhuma atitude no sentido da preservação desse patrimônio, que é um patrimônio brasileiro e que serve ao mundo todo. Portanto, eu acho que a Rio+20 tem uma importância talvez muito maior, não só pela questão do evento em si, mas pelos temas que lá serão debatidos, a questão da desertificação do solo, a questão do problema da contaminação das nossas águas, a questão das florestas, das queimadas, enfim, há um volume enorme de temas que serão discutidos. A própria Frente Parlamentar e a Comissão de Meio Ambiente, que já criou uma subcomissão onde eu tenho lá a obrigação da relatoria desse projeto, começa a discutir com vários temas, que vai desde a questão dos biomas, como vocês colocaram, das águas, a questão do meio ambiente urbano. A gente sabe que hoje a maioria dos seres humanos vivem nos grandes centros urbanos, que há um impacto direto na vida das pessoas, a questão da energia, segurança alimentar, enfim. Nós queremos buscar uma economia sustentável, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Agora, o Brasil não pode perder essa grande chance que tem de se apresentar como um grande precursor da questão ambiental no mundo como um todo, haja vista que nós sempre fomos
e tivemos a melhor legislação ambiental de todo o planeta. Agora, com a possibilidade de perdermos isso através do Código Florestal, será um problema terrível para nós. Eu acho que o Senado deve recolocar essa questão nos moldes, eu diria, mais corretos em termos não só de meio ambiente, mas em questão do desenvolvimento acoplado à sustentabilidade. Deputado, é claro que o Brasil tem as suas responsabilidades, tem que honrar com o seu compromisso, né, de redução de gases nocivos, mas como lidar com países que, além de não cumprirem metas, de não honrarem compromisso, não assinarem protocolo de Kyoto, como lidar com esses países que, inclusive, em eventos como esses, querem, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, dar pitaco no nosso país? Olha, eu acho que a questão ambiental, ela é mundial, ela não é restrita a um ou outro país. Os Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, também não fizeram a sua lição de casa. O governo norte-americano hesita até hoje em assinar o protocolo de Kyoto. Por outro lado, alguns estados norte-americanos, como por exemplo o estado da Califórnia, subscreveu não só um documento, mas assumiu metas de redução dos índices de poluição no seu estado, o que obviamente constrangiu o governo federal norte-americano. A China tem um problema sério e é cobrada hoje porque ela é um país produtor, e todo país que é produtor, na contrapartida, deve apresentar resultados. E não é o problema de dar pitaco no Brasil ou não. O problema é que hoje, se você for vender madeira que não esteja certificada no mercado internacional, você vai ter essa madeira de volta. Porque o mundo hoje já não compra mais madeira que não seja de áreas sustentáveis, ou seja, se você não for de replantio, se for mata nativa, extraída de forma irregular, ilegal, ela não terá mercado hoje no mundo. Então eu acho que nós temos que otimizar os nossos recursos. O Brasil precisa rever a questão agrícola. Eu acho que não dá mais para você, num país como o nosso, desde 1920, estar exportando, por exemplo, café em saca e trazer de volta o café expresso para vender no Brasil. O blend do café deveria ser feito no Brasil. O setor agrícola tem que rever as suas iniciativas no sentido de agregar valor ao produto. A questão do álcool, que é um problema sério, nós desenvolvemos 50 anos a questão do álcool. Vamos vender tecnologia. O Brasil precisa se abrir para o mundo. E na questão ambiental não é diferente. Eu acho que o fato de nós termos os nossos biomas preservados, a Amazônia, por exemplo, é um dos maiores berços da biodiversidade do planeta como um todo. Lá existem, segundo a informação de alguns cientistas, cerca de 18 milhões de espécies não identificadas, o que pode ser solução para problemas de doenças que ainda não foram encontradas, produtos medicamentosos, como a questão da cura do câncer, da AIDS, de outras questões que nós podemos buscar nas nossas florestas. A questão da água. O ser humano vive sem petróleo, mas não vive sem água. O dia que nós não tivermos mais água, e o Brasil hoje é o país que eu diria segundo o maior produtor de água doce do planeta. O volume que nós temos hoje no Brasil é imenso, não só de água de superfície como água subterrânea, chamados aquíferos. Então nós temos um patrimônio a ser preservado até por conta do mercado internacional, como commodity. Claro. Deputado Ricardo Triplo, o senhor é do PSDB, mas esse é um tema, esse é um assunto em que a polarização tradicional de governo e oposição, ela se dilui um pouco e surge uma polarização nova, né, entre pensamentos mais progressistas Correto. E pensamentos mais conservadores. Correto. Como é que está a articulação nesse sentido? Porque aí há uma combinação muito maior, né, de forças da oposição e do governo para tentar convencer aquelas forças que resistem a dar ao Brasil esse caráter de liderança, de prioridade para a questão ambiental. Como é que está esse processo? Olha, a questão ambiental, ela é suprapartidária. Ela, na verdade, não é patrimônio de um único partido político, ao contrário, você vê essa questão como uma questão nacionalista, como uma questão brasileira, e essa soberania brasileira, ela passa por todos os partidos políticos, e nós estamos buscando, obviamente, dentro dos partidos de oposição, dos partidos que dão sustentação ao governo, uma base para poder, obviamente, votarmos um código florestal que seja o rosto do nosso país e não do interesse específico de algum grupo
que obviamente imagina que você rompendo as fronteiras das florestas, você agregaria valor ao mercado internacional. Isso é uma coisa que é momentânea, a qualquer instante pode acabar, pode terminar. Eu acredito que nesse tema nós temos sim uma possibilidade de trabalharmos os vários partidos que compõem o Congresso Nacional. Acho que o Senado hoje percebeu o erro cometido pela Câmara Federal, mais ou menos nos moldes do que foi com a IOF, né? Nós tivemos um problema, a CPMF, perdão, nós tivemos um problema sério na CPMF que acabou sendo aprovada pela Câmara, mas corrigida pelo Senado. Eu acho que é um pouco isso, quer dizer, nós temos que, na questão ambiental e nesses temas, temos uma visão, eu diria, suprapartidária, uma visão focada na questão brasileira e não na questão partidária. Há inclusive uma articulação de ex-ministros do meio ambiente de vários governos, né? Há uma interlocução com esse grupo? Sim, eu acho que dois grandes grupos se envolveram nessa discussão e isso é extremamente enriquecedor. O primeiro deles é o grupo dos ex-ministros que tiveram em vários governos, inclusive em governos militares, não militares, governos mais avançados, e que, obviamente, tem essa visão da importância da questão da preservação do meio ambiente. O segundo aspecto é o envolvimento da classe científica, porque é ela que pode nos dar informação concreta de como é que nós podemos conseguir avançar nessa linha, ou seja, o que nós teremos daqui para frente em termos de ciência, de conhecimento, e acho que são dois fatores importantes. O grupo de ex-ministros de meio ambiente do Brasil e o grupo de cientistas do SBPC, Sociedade Brasileira para a Proteção à Ciência, bem como a Associação Brasileira Científica, que vem colaborando no sentido de demonstrar a preocupação e a importância de termos um código florestal à altura do nosso país. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez ao deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, por participar do Manhã no Parlamento, trazendo esse apanhado geral de como estão as articulações em torno da agenda ambiental, que vai ter o seu grande ápice na cúpula da ONU no ano que vem, a grande conferência sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+20. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Lincoln, Daniela, e a todos os ouvintes da Manhã do Parlamento.